Olá, eu sou o professor Marcelo Andradil, regente do segundo ano do ensino fundamental do Colégio Evangélico Martin Luther de Marechal Cândido Rondon e apresento para vocês o trabalho realizado com os alunos do segundo ano do ensino fundamental que resultou no resumo escrito para esse evento, intitulado de Observação e Experimentação nos anos iniciais. A observação e a experimentação, elas são formas de proporcionar que os alunos eles participem mais ativamente da aprendizagem, tornando ela mais significativa, né? Porque eles estão participando desse processo de construção do conhecimento. Dessa forma, essa atividade ela foi pensada a partir de uma aula de ciências, onde os alunos foram levados para fora da sala de aula em um passeio, numa praça próxima à escola. Durante o passeio, onde a gente observou as diferentes formas de seres vivos, as variedades, formatos, tamanhos, cores, estudando a questão das plantas, surgiu um questionamento por parte dos alunos de por que em alguns locais da praça específicos algumas vegetações rasteiras, como plantas menores e as gramas, não conseguiam se desenvolver ou se elas estavam morrendo. Nesse sentido, eu propus para os alunos então que eles pesquisassem o porquê desse acontecimento e que eles criassem hipóteses a partir do que poderia estar levando essa grama, então, a estar morrendo ou não se desenvolvendo em alguns locais. Nesse sentido, os alunos levantaram algumas hipóteses bem interessantes, que poderia ser a falta de chuva, poderia ser a falta de nutrientes no solo, o fato do chão ser muito duro, né? Ou ainda a interferência das outras plantas ou a falta de luz. Então, a partir das hipóteses que os alunos levantaram, nós conversando, chegamos à conclusão que deveríamos montar um experimento, né? Eu sugeri aos alunos então que a gente montasse um experimento e eles queriam fazer o plantio de grama. Aí eu expliquei que a grama teria um desenvolvimento muito demorado e que a gente poderia fazer um experimento usando feijões. E nisso surgiu, a partir dos alunos, a ideia de, além da gente fazer o plantio do feijão em um solo que tivesse nutrientes, uma terra com humus, que a gente também fizesse esse plantio do feijão em um solo formado por terra, casca de árvore e pedras, e um somente de pedras, para a gente ver como que a falta de nutrientes, né, poderia interferir no desenvolvimento do feijão. Além disso, os alunos também sugeriram que a gente fosse fazer o controle da água que esse experimento iria receber. Então, para a gente realmente saber se era a falta de chuva ou não que poderia estar influenciando no desenvolvimento da grama. Então, a partir das ideias que os alunos levantaram, né, para a gente testar essas hipóteses deles, é que surgiu então o nosso experimento que nós montamos e acompanhamos ali num decorrer de 16 dias.
além de montarem o experimento, os alunos também participaram do processo de observação, né, do que vinha acontecer no decorrer do desenvolvimento desses feijões, dessas sementes que eles plantaram. Então, diariamente, tinha uma equipe de alunos que era responsável por fazer a irrigação dos experimentos que recebiam água e a observação. Então, a partir disso, a gente fazia o registro fotográfico, né? Eu tirava as fotos para os alunos acompanharem e eles faziam o registro, então, numa tabelinha de quando que iniciou a germinação e como é que essa germinação se dava. E qual que era a diferença que a gente observava, então, num ambiente, né, que a gente criou 3 ambientes distintos, né, como que se dava o desenvolvimento no ambiente sem luz, no ambiente de luz natural e naquele ambiente onde é que a gente tinha, então, uma luz dirigida, uma luz reduzida. Então, os alunos faziam uma observação do que acontecia com as plantas no desenvolvimento delas, né, no decorrer desses dias de experimento. E faziam as anotações que eles tinham, então, no caderno de ciências deles. No 16º dia, então, é que foi feito o encerramento do experimento, onde foi analisado, então, os 3 ambientes que foram utilizados para o experimento, assim como também os 3 substratos que foram utilizados. Com relação aos substratos, os alunos observaram, então, que aqueles feijões que foram plantados em ambiente com humus, eles se desenvolveram melhor do que comparado àqueles que foram plantados onde tinha somente pedra ou a mistura de humus com pedra e casca de árvore, sendo que nesses 2 últimos, os alunos observaram que a maioria dos feijões acabaram morrendo. Com relação ao ambiente, né, ficou bem claro para os alunos a importância da luz para o desenvolvimento das plantas, porque eles puderam observar, então, que naquela caixa onde o experimento ficou totalmente no escuro, os feijões até cresceram mais, entretanto ficaram muito fracos, não desenvolveram folha, não desenvolveram cor e muitos acabaram morrendo. Já naquele com ambiente onde a luz era um pouquinho mais controlada, dirigida, aqueles feijões que conseguiram crescer até atingirem a luz, eles até conseguiram um desenvolvimento da folha um pouquinho maior e uma coloração. Entretanto, também ficaram muito compridos, né, porque eles cresceram em direção ao sol e os alunos acharam isso muito interessante. E esse fato foi legal, porque quando a gente abriu essa caixa, eles relacionaram a algo que eles observaram na nossa saída da sala de aula, que são aquelas plantas que acabam crescendo em direção à luz do sol. Então eles fizeram essa relação do feijão que cresceu em direção ao buraco da caixa, que era onde entrava a luz, com aquela planta que buscava a luz do sol lá no ambiente. Então eles relacionaram o feijão como sendo buscando a luz do sol para conseguir se desenvolver. E já naquele ambiente, então, onde eles receberam a luz natural, os alunos conseguiram perceber que os feijões se desenvolveram de uma forma bem natural, desenvolveram muito bem suas folhas, desenvolveram muito bem as plantas e era onde as plantas realmente estavam mais bonitas. Então eles conseguiram fazer essa distinção nos experimentos, o que foi muito legal. E a partir disso, então, a gente buscou construir, né, o nosso relatório científico, né, o nosso relato científico daquilo que havia sido observado frente àqueles questionamentos que eles tiveram no dia da observação. Então, a construção, né, do relato científico ele se deu após todo o experimento. Então, juntamos todas aquelas informações que a gente observou na aula de observação,
junto com aquelas hipóteses que os alunos levantaram para a pergunta, né, que eles sugeriram, né, do porquê de algumas plantas não se desenvolverem em alguns locais da praça, e da pesquisa e observação que foi feita durante o desenvolvimento, então, do experimento científico. E foi muito legal, porque os alunos puderam juntar todas essas informações, eles conversaram, eles trocaram, eles analisaram, eles construíram, né, fizeram várias conexões para chegar então à resposta que eles tanto queriam. Por que é que em alguns locais da praça as plantas não se desenvolveram? Então eles chegaram à conclusão de que poderiam ser 3 fatores que estariam interferindo: o solo, pobre em nutrientes e muito duro, o excesso de sombra, então a falta de luz em alguns ambientes, que foi considerado pela maioria como principal fator, mas também como a gente vive num momento de pouca chuva, que essa falta de chuva, essa falta de água também acabou interferindo nisso. Além disso, né, durante os experimentos e com o resultado final, os alunos chegaram à conclusão de que o sol, a luz do sol é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas. Por isso que, dependendo da localização que você faz o plantio de uma planta, ela vai crescer em direção ao sol, que foi a conexão que eles fizeram de uma observação lá da praça de algumas plantas com aquilo que aconteceu em um dos experimentos. Então, essas conexões de observação, de experimentação, são muito interessantes para a construção do conhecimento dos alunos. Além disso, no final dos experimentos, a gente utilizou essas plantas para fazer um fechamento do estudo da disciplina de ciências, onde é que a gente estudou as folhas, caule e também a raiz dos vegetais. Então, a gente conseguiu também aproveitar esse experimento para trabalhar essas questões do desenvolvimento dessas estruturas na planta. Então, essas atividades de observação e experimentação, elas são muito interessantes, porque elas propiciam ao aluno, né, essa possibilidade de ser participativo na construção do conhecimento e de fazer essas várias conexões. Então, foi uma atividade realmente assim muito prazerosa e que foi muito legal de desenvolver com os alunos, porque a gente percebia neles o interesse por aquilo que eles estavam, porque era algo deles, né? Então eles cuidavam daquilo, né, com o maior carinho, né? Então eles tinham uma preocupação muito grande com o experimento deles e obviamente isso favoreceu muito o desenvolvimento deles, né, em termos de conhecimento, né, e de aprendizagem. Então realmente muito significativo esse tipo de atividade com alunos, mesmo na faixa etária de alfabetização. A partir da realização dessa atividade de observação e de experimentação, eu pude observar que os alunos se tornaram mais ativos, mais autônomos e mais protagonistas do processo de construção do conhecimento, porque estimulou a curiosidade deles, estimulou a pesquisa, estimulou a construção coletiva do conhecimento. Eles puderam fazer uma interligação entre aquele conhecimento teórico trazido pelas atividades de história, geografia, ciências, língua portuguesa, com a prática vivenciada do experimento, da observação. Então, puderam construir de forma ativa esse conhecimento, além, claro, dessas práticas valorizarem também a observação e a vivência que os alunos têm, né, que eles trazem de casa para dentro de sala de aula, e conexões entre diferentes áreas dos saberes. Então, é uma prática muito interessante de ser utilizada em sala de aula. Quero agradecer então a atenção de todos, e em especial ao Martin Luther, que me possibilitou a realização desse trabalho, e espero que todos tenham gostado. Meu muito obrigado.